Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto aí da eletricidade. E essa aula a gente vai tratar sobre o tema campo elétrico gerado por carga pontiforme. Então, relembrando aí algumas ideias de campo. Campo é indicador de força, tá? Se você tem uma região e nessa região existe um campo, no caso um campo elétrico atuando, significa que se você colocar uma carga elétrica, o que vai acontecer? Aparece uma força, tá? A ideia do indicador de força é essa. Então, se tem campo elétrico, você põe uma carga e aparece uma força elétrica. Bom, a gente define, pessoal, campo elétrico, a gente vai chamar de vetor E, de elétrico, né? Como a razão entre a força elétrica e a carga Qzinho, que a gente chama aí de carga de prova, tá? Então, campo elétrico é força elétrica por carga. Bom, eu coloquei aqui 4 situações para a gente ver como que vão funcionar as coisas aqui. Então, primeira situação, uma carga Q, o Q grande para nós, a gente vai chamar de carga geradora do campo. Enquanto que o Q pequeno vai ser a carga de prova. Então, o Qzão, ele gera o campo, o Qzinho é o que você coloca para testar se realmente tem campo ali ou não. Então, olhando para esse primeiro exemplo aqui, pessoal, você tem aqui o Qzão positivo, o Qzinho positivo. Vamos lá. Positivo com positivo, atrai ou repele? Isso, repele. Então, eu marco aqui uma força de repulsão e uma força de repulsão, porque afinal de contas é um par ação e reação. Vou tirar essa flechinha aqui que não vai resolver muita coisa pra gente. Agora, gente, olha só. A definição de campo elétrico, vetor campo elétrico E é o vetor força elétrica sobre o Q. Se a gente multiplicar aqui a proporção, você tem que o vetor força elétrica é carga vezes o campo elétrico. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante. Aqui a gente tem uma operação vetorial chamada produto por escalar. O que significa produto por escalar? É quando você pega um vetor, multiplica por um escalar, por um número, e dá como resultado o quê? Um outro vetor. Tudo bem? Gente, sempre que você tem essa operação, esses dois vetores têm que ter o quê? A mesma direção, tá? Então, primeira conclusão importante, que eu até já coloquei aqui na lousa também, o campo elétrico e a força elétrica, gente, sempre na mesma direção, ok? Agora, o sentido, pessoal, depende do quê? Do sinal. Se o sinal da carga for positivo, além de ter mesma direção, também terão o mesmo sentido. Se o sinal da carga for negativo, aí significa que força e campo terão sentidos o quê? Opostos. Então vamos ver aqui nesse primeiro caso, olha só. Aqui você tem a carga de prova positiva. Então, pessoal, se a força está para a direita, significa que o campo também tem que estar para a direita. Então está aqui o meu campo elétrico nesse caso. Ok? Agora vamos ver o segundo caso, gente. Você tem aqui, carga geradora positiva, carga de prova negativa. O que acontece? Mais com menos atrai. Então, vamos marcar as forças de atração aqui. Parzinho ação e reação. Só que, gente, como você tem aqui a carga de prova negativa, o que vai acontecer? Significa que o fel e o E têm que ter sentidos opostos. Como o seu fel está para a esquerda, significa que o E só pode estar para a direita. Portanto, pessoal, a partir daí a gente já pode tirar uma conclusão importante. Nos dois casos, a carga geradora era positiva. E o que a gente percebe do campo elétrico? Que nesse primeiro caso, ele saiu afastando da carga, o sentido, e esse daqui, quando é mais e menos, né, carga geradora também positiva, o sentido também afastou da carga positiva. Moral da história, sempre que você tem cargas positivas gerando campo elétrico,
elas vão gerar campo elétrico de afastamento. Então, não importa o sinal da carga de prova, o campo elétrico gerado por cargas positivas sempre vai ser um campo de afastamento, ok? Agora vamos ver, gente, esses dois últimos casos aqui, ó. Aqui a carga geradora Qzão é negativa para os dois. E primeiro eu coloquei uma carga de prova positiva. O que vai acontecer aqui? Menos com mais atrai, então eu vou marcar força. Parzinho ação e reação é uma força de atração. Só que agora, gente, o sinal da nossa carga de prova é positivo. Então, ó, se o sinal é positivo, os dois que sempre têm a mesma direção também vão ter que ter o quê? Mesmo sentido. Então, o meu campo elétrico aqui ele vai ficar assim, ó. E finalmente, se você tem duas cargas negativas, elas vão se repelir. Então vamos marcar aqui o parzinho ação e reação. E o que acontece? Como a minha carga de prova aqui é negativa, o que vai ocorrer? O Fel e o E vão ter que ter sinais, ou melhor, vão ter que ter sentidos opostos. Como o meu Fel está para a direita, significa que o meu campo elétrico só pode estar para a esquerda. Então perceba, ó, nesses dois casos, campo elétrico gerado por carga negativa, o que acontece? Qual o sentido dele? A gente fala, né, que cargas negativas geram campo elétrico de aproximação. E para finalizar, gente, a gente pode calcular esse campo elétrico gerado aí por carga pontiforme da seguinte maneira. O módulo do campo elétrico é o módulo da força elétrica pelo módulo da carga de prova, e a gente sabe da lei de Coulomb que a força elétrica é K Qzão Qzinho sobre R quadrado. Aliás, se você não lembra desse assunto, tem uma aula que fala especificamente sobre isso, dá uma olhadinha lá depois. Isso dividido por Q é multiplicado por 1 sobre Q. Corta o Qzinho com Qzinho e o que acontece? Surge aí uma expressão para o cálculo do módulo do campo elétrico gerado por carga pontiforme. K Qzão sobre R quadrado. Valeu, pessoal. Até a próxima.